Graça e paz, meus amados irmãos. Daniela, do canal Pesquisadores da Verdade. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra. E hoje eu venho trazer aquele assunto que eu considero base para que possamos entender os assuntos escatológicos, os assuntos proféticos. Na verdade, é a base para praticamente as escrituras inteiras. O propósito do Pai para toda a humanidade, até que chegue a nós, a plenitude dos gentios. Amém, meus amados? Então, vamos entender um pouco disso. E eu peço a vocês que você que gosta desses estudos, ajude a espalhar a sã doutrina. Dê um like, se inscreva no canal. Amém, meus irmãos? Porque o único objetivo que nós temos é espalhar a verdade das Escrituras Sagradas. E eu peço também a vocês que confira todos os versículos e capítulos que eu mencionar aqui, porque às vezes não dá para eu parar o tempo inteiro para ganhar tempo, tá? Meus irmãos. Amém, meus amados irmãos? Eu gravei esse vídeo 3 vezes. A primeira vez ficou muito longo, a segunda também ficou, aí eu apaguei e hoje eu vou tentar ganhar mais tempo, tá, meus amados irmãos? Então, amém. Então vamos começar, não é? Falando um pouco de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, né? Nós sabemos que foi a partir dos filhos de Noé que recomeçou toda a história da humanidade após o dilúvio. E antes dos filhos de Noé receberem a bênção e a maldição do próprio pai, não é? O Criador, ele abençoou os 3. Ele mandou que os 3 fossem frutíferos, fossem fecundos e se espalhassem pela terra, né? Mas Cã, aquele que foi amaldiçoado pelo pai por mostrar a sua nudez, o mais novo, ele gerou Cuxi e Cuxi gerou Nimrod. E Nimrod, ele foi um caçador, ele construiu cidades e o próprio nome de Nimrod significa rebeldia, rebelde, rebelião. E ele edificou Babel, a Babilônia, e ele tinha um intuito junto com aqueles homens no coração dele de ficar famoso. Eles queriam construir uma torre que chegasse aos céus e eles não queriam que o povo se espalhasse. Um propósito a qual era o contrário do propósito do Criador, não é? E ele queria ficar famoso, não é? E quando o pai, ele viu aquilo, ele disse: desçamos e confundamos aquele povo. Então ele colocou ali vários idiomas, várias línguas e espalhou aquele povo para que aquele povo não ficasse fixado na idolatria ante aquele homem malvado, aquele homem maligno, que até os dias de hoje é idolatrado na terra. Nós vemos isso no decorrer da história da humanidade. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, nós vemos que as mulheres, elas idolatravam e adoravam o Deus Sol, não é? O profeta Ezequiel, ele viu, né, nos compartimentos do templo do rei Salomão, elas adoravam a Tamuz, né, que era filho de Semiramis, que era esposa de Nimrod, né, que era uma longa história aí, ele se casou com a própria mãe. E no decorrer da história nós vemos ali no capítulo 12 que Abraão, ele é da linhagem direta de Sem, né? E Sem foi abençoado pelo pai, Noé. E Abraão, no capítulo 12, ele foi abençoado pelo Criador e ele recebeu uma promessa, sabe? O Criador disse assim: Abraão, olhe para a areia da terra, olhe para a areia do mar, se podes contar, olhe para as estrelas do céu. Assim será a sua descendência, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão recebeu essa promessa. E Abraão gerou Ismael e gerou Isaac. Amém, meus amados? Isaac, embora fosse o caçula e Ismael fosse o primogênito, o pai, ele impetrou a bênção sobre Isaac. Ismael, ele não foi o filho da promessa, e sim Isaac, né? Por centenas de motivos que não vai fazer parte deste estudo de hoje. Mas Isaac, ele recebeu a promessa. E o pai renovou a promessa sobre Isaac no decorrer da história. E ele disse para Isaac também da mesma maneira: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isaac gerou Esaú e gerou Jacó. E também da mesma maneira, Esaú, ele era o primogênito e Jacó, o mais novo.
Mas Esaú, ele rejeitou o seu direito de primogenitura e vendeu por um prato de lentilhas. E a palavra de Deus nos diz que Deus, ele odiou Esaú e amou Jacó. E a bênção foi renovada na vida de Jacó. E no capítulo 35 de Gênesis, nós vemos ali o Criador, o nosso Pai, renovando a mesma promessa que ele fez a Abraão. Olhe para a areia do mar, se podes contar o pó da terra, assim será a sua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas para Jacó, o pai faz algo diferente, algo que ele nunca tinha feito. Então, para Jacó, o pai fala algo que ele ainda não tinha falado, nem para Isaac e nem para o pai Abraão. Então o Criador, ele diz assim para Jacó no capítulo 35 do livro de Gênesis. Ele diz assim: eu sou o Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele diz assim: ser fecundo, ser frutífero. E a raiz dessa palavra significa Efraim no hebraico. E isso tem um significado tremendo. Eu quero que você memorize isso. Quando o Criador disse ser fecundo, ser frutífero, ele estava apontando para algo profético. E ele disse também para Jacó assim: você não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel, pois será pai de multidão. E Jacó, nós sabemos que ele gerou 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, não é? Mas ele teve dentre esses 12 filhos, um filho que ele muito amava, o filho amado chamado José. Mas esse filho despertou muitos ciúmes dos irmãos. E os irmãos venderam José para os ismaelitas, descendentes de Ismael, que foi vendido para o Egito como escravo. E nós sabemos que no decorrer da história, Jacó pensou que seu filho amado estava morto, mas a fome, ela tomou toda a terra. E aí, no decorrer da história, né, Jacó, que já se chamava Israel, ele descobre que o seu filho amado está vivo e desce ele com toda a sua família para o Egito, para se livrarem da morte, se livrarem da fome e para se reencontrar com o seu filho amado José. Mas Jacó, ele sabia que tinha algo a mais nisso tudo. Ele sabia que o Deus El Shaddai, o Deus que era o Deus Todo-Poderoso, que havia prometido algo para ele ali na terra de luz, que havia se manifestado a ele, tinha algo poderoso através da vida de José, porque José havia se casado com uma mulher gentil e o Deus Todo-Poderoso havia prometido algo a ele. E Jacó, ele sabia, pelo Espírito Santo do Criador, que algo poderoso ia acontecer, porque as promessas do Criador nunca falham. E essa promessa bendita de todas as famílias serão benditas através de ti, não se cumpriu na vida de Abraão, não se cumpriu na vida de Isaac e ainda não se cumpriu na vida de Jacó. Então Jacó sabia que tinha algo mais. Então Jacó desce para o Egito e nós sabemos que ele ficaria ali até o fim da sua vida. Mas antes de Jacó falecer, ele tinha que impetrar a bênção sobre a cabeça dos seus 12 filhos. Não é? Mas antes dele fazer isso, ele vai abençoar primeiramente o seu filho amado, o seu filho José. E ele chama o seu filho José para abençoá-lo antes dele partir para a eternidade. Mas os olhos de José já estavam enfraquecidos pela idade. E ele chama, os olhos de Jacó, me perdoe. E ele chama o seu filho amado José e diz assim para ele, no capítulo 48 do livro de Gênesis. Ele diz assim: meu filho amado, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, ele se manifestou para mim lá na terra de luz. E ele disse para mim, ser fecundo, ser frutífero. E olha para onde Jacó estava olhando. Ele estava olhando para os 2 netos. E um dos seus netos se chamava frutífero, se chamava fecundo, se chamava Efraim. E ele pede para José trazer seus 2 netos. E José traz então Manassés
e Efraim. Ele traz Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo. E José coloca os dois filhos já na posição da bênção. Manassés, o mais velho, ele coloca debaixo do braço direito do pai. E Efraim, o caçula, ele coloca debaixo do braço esquerdo do pai, para que o pai já impetrasse as bênçãos sobre os filhos dele. No entanto, Jacó, ele guiado pelo Espírito Santo do Criador, ele cruza os braços e coloca a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Mais uma vez, o Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, o El Shaddai, o Deus Yahweh, ele abençoa o mais novo em detrimento do mais velho. E mais, Jacó diz assim: assim eu digo a você, José, os seus filhos são meus. Ou seja, agora a bênção que o nosso pai deu a Abraão, a Isaac e a mim estão sobre os teus filhos. Amém, meus amados? Deu para entender até aqui? E aí vai percorrendo aí. Só que José, ele não entende o que está acontecendo e diz assim: meu pai, você não pode fazer isso, porque Manassés é que é o mais velho. Coloque, pois, a sua mão direita sobre a cabeça de Manassés, meu pai. E Jacó diz assim: não, meu filho, eu bem sei, Manassés também será um grande povo, porém Efraim será maior do que ele. E a palavra de Deus nos diz: colocou, pois, Jacó Efraim na frente de Manassés. Você vai encontrar todos esses detalhes no capítulo 48 de Gênesis. Anote aí. Então nós vemos aí uma palavra revelada. O Eterno, nosso Criador, ele coloca Efraim como cabeça das 12 tribos de Israel. E eu quero ler aqui uma passagem ainda no capítulo 48. A partir do versículo 19, Jacó diz assim: entretanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão plenitude dos povos. Essa Bíblia aqui é a King James, mas em outras variações de traduções diz assim: plenitude dos gentios. E no hebraico original é plenitude dos gentios. Quer dizer, Efraim se tornará a plenitude dos gentios. Isso é revelador. E no versículo 20, na parte B, diz assim: e colocou Efraim na frente de Manassés. Então nós vemos que no decorrer da história, né, o pai, o Criador, ele oculta a tribo de Efraim, ela se torna meia tribo, e as outras 11 tribos, elas não ficam sabendo. Ninguém fica sabendo que Efraim agora é o cabeça das 12 tribos. Isso fica oculto, né? Então, falece Jacó, falece José, o faraó também falece, levanta-se outro faraó que não conheceu José, e os hebreus são escravizados por 400 anos, Deus levanta Moisés, as 12 tribos se espalham, se dividem, e a história fica ali oculta, escondida, até chegar no rei Davi, que Deus levanta, um homem segundo o coração de Deus, e ele é usado pelo Criador para reunir novamente as 12 tribos de Israel, para reerguer Jerusalém, a cidade santa, a cidade que o Pai chama a casa de Deus, não é? Só que o rei Davi, ele gera um filho, ele gera o rei Salomão, que vai continuar reinando depois de Davi. Acontece que Salomão, ele não continuou sendo fiel ao Criador. E o seu coração, ele se desviou. O seu coração, ele não foi fiel ao nosso pai. E aí, o pai vai dividir as 12 tribos de Israel. Ele vai tomar de Salomão o reino. E isso é muito sério, porque no capítulo 11 do livro de 1 a Reis, vai nos revelar o coração do rei Salomão. No versículo 5 diz assim:
e Salomão se deixou seduzir por Astarote, por Moloque, o abominável e repugnante Deus dos Amonitas. E assim Salomão praticou o que era mal perante aos olhos do Senhor. E no versículo 7, e naquela época Salomão construiu altares a Quemoste, o odioso e nevasto Deus dos Moabitas, e a Moloque, a abominação dos Amonitas, e fez o que era mal. Então Yahvé se indignou, né? Então o nosso Pai, o nosso Deus, o Criador, ele separa, ele toma o reino das mãos de Salomão. E ele diz para Salomão: eu vou tomar na hora que o seu filho, ele estiver reinando, Roboão, filho de Salomão, quando você já tiver dormido com seus pais, por amor a Davi. Então isso vai acontecer. E Deus fala ainda assim: eu vou dar para o teu servo que é melhor do que ti. Isso vai se cumprir no versículo 26 do livro de 1 Reis. Então você pode conferir depois aí. Leia todo o capítulo para você entender melhor a história. Então no livro de 1 Reis, a partir do versículo 26, você vai ver que Jeroboão era da tribo de Efraim. E Deus vai levantar um profeta chamado Aias. E quando Jeroboão se encontra com esse profeta rasga suas vestes em 12 pedaços e dá 10 pedaços para Jeroboão. E ele diz assim: Jeroboão da tribo de Efraim, você fica com 10 pedaços, que são as 10 tribos de Israel. E eu vou dar 2 pedaços apenas para Roboão, filho de Salomão. Porque você vai ficar com 10 tribos e ele vai ficar com 2, que são unificadas em uma. Por amor a Davi. Entenderam? Então Jeroboão, ele pega 10 tribos e vai embora com essas 10 tribos. E Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, ele fica com a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Só que essas duas tribos, elas se unificam em uma tribo, que é a tribo de Judá, os judeus, até os dias de hoje. Vocês entenderam, meus amados? Então, a partir daquele momento, não se fala mais nas escrituras sagradas. No decorrer da história, o Criador não vai tratar mais com as 12 tribos de Israel. Ele vai tratar agora com as 2 casas de Israel. E é nisso que consiste esse estudo de hoje. As 2 casas de Israel. Então o Criador, você vai ver isso aqui se confirmando no capítulo 12 do livro de 1 Reis. É bom que você leia todos os detalhes. Roboão, filho de Salomão, ele junta todo o seu exército e vai atrás de Jeroboão para tomar as 10 tribos de volta. Aí o Criador levanta outro profeta para profetizar contra a vida de Roboão, filho de Salomão, e todo aquele exército. E aquele profeta diz assim: não se levante contra as 10 tribos que foram com Jeroboão, o efraimita, porque o Criador, o Yahvé, o Deus de Israel, quis assim. Então aquele povo volta atrás, aquele exército volta e não vai guerrear contra aquele povo. E assim se dividiu as 2 casas de Israel. E no decorrer da história, nós vemos o que vai acontecer. Jeroboão vai embora com as 10 tribos, né, que se tornou a casa de Israel ou casa de Efraim, e a casa de Judá fica lá na nação de Israel. Só que no decorrer do tempo, a casa de Israel, também chamada casa de Efraim, ela se espalha por toda a terra, por todas as nações pagãs da terra, e ela se mistura com todos os povos, e ela se prostitui com todos os deuses pagãos, e ela perde a identidade, e ela não sabe mais quem é. Vão gerando filhos, vão se prostituindo e perdendo a identidade. Israel perde a identidade. A casa de Israel, o reino de Israel, já não sabe mais quem ele é, se prostituiu, traiu o seu Deus. E Judá também não é diferente. Judá, embora tenha permanecido na nação de Israel, Judá também traiu o seu Deus. Judá também se prostituiu com outros deuses.
mas o Senhor vai rejeitar a casa de Israel e vai suportar a casa de Judá. Por que que o Senhor vai suportar a casa de Judá? Por amor a Davi, porque ele prometeu a Davi que das suas entranhas sairia Zerá, a semente de Elohim, o nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, o Messias, o ungido, que salvaria toda a humanidade de seus pecados. E assim aconteceu, não é mesmo? E só o Messias poderia e pode reunir novamente as duas casas e unificá-las em um só povo, judeus e Israel, judeus e Efraim, judeus e gentios. Chame como você preferir, as duas casas de Israel. Então nós vamos ler agora uma passagem muito importante que está aqui no livro de Oséias, capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Oséias. Nós vamos ler aqui. O profeta Oséias é um profeta que aponta e fala o tempo inteiro das duas casas de Israel. O Senhor manda o profeta Oséias se casar com uma prostituta chamada Gomer. E o profeta Oséias se casa com essa prostituta. E ele vai se casar com esta prostituta e vai morar com ela. E aí o Senhor diz assim: gere um filho com esta prostituta, porque esta prostituta ela simboliza a casa de Israel, pois Israel se prostituiu, Israel me traiu, Israel não é mais amada. Então Oséias se casa com a prostituta Gomer e gera um filho com ela, o primeiro filho. E o Senhor dá ordem a Oséias para dar o nome a este primeiro filho de Jezreel, que significa Deus semeia, Deus espalha a semente. Lembra do propósito do Criador desde Sem Cã e Jafé ser frutífero, espalha a semente. É isso que aponta o Criador. Deus semeia, Jezreel. E aí Oséias, ele vai gerar mais um filho com Gomer. E Gomer gera mais um filho, dessa vez uma menina. E ele gera Lo-Ammi. E o Senhor manda colocar o nome dela de não mais amada, não mais misericórdia, porque eu não mais demonstrarei misericórdia à casa de Israel. E aí Gomer gera mais uma filha, Lo-Amá, porque não mais amarei, rejeitarei Israel. Não mais misericórdia, não mais amada e não é mais meu povo. Lo-Ammi, Israel não é mais meu povo. Mas no versículo 10 de Oséias, o Senhor diz assim no versículo 10: apesar de tudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia. Lembra da promessa que o Criador fez para Abraão? Olhe para a areia da praia, se podes contar, assim será a sua descendência. Olha o Pai aqui renovando a promessa para Israel. O povo de Israel, ou a casa de Israel, ainda será como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. Ou seja, ainda não se cumpriu a promessa que eu fiz a Abraão, Isaac e Jacó, mas eu vou cumprir. E no lugar onde eu disse, não sois mais meu povo, Lo-Amá e Lo-Ammi, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Olha que promessa bendita! O Senhor acaba de dizer para Oséias, através de suas duas filhas, Lo-Amá e Lo-Ammi, não mais amada, não mais misericórdia, não mais meu povo, mas será como a areia da praia e será filho do Deus vivo. Aleluia! Que coisa profética aqui no livro de Oséias, né? E no versículo 10 ele diz assim: sendo assim, o povo de Judá e o povo de Israel, as duas casas, serão reunidos novamente em um só povo, uma só nação, uma só casa. Está no versículo 11 isso. E terão um só líder, a semente que sairia de Davi, que eu acabei de dizer. E se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, que Deus espalha a semente. Jezreel, o primeiro filho de Oséias,
que é a vontade absoluta do Criador, espalhar o seu povo, espalhar a semente e não juntar como queria Nimrod, e não juntar num só lugar para gerar fama ministerial, como muitos querem aí, que o seu ministério seja famoso pelos 4 cantos da terra. Não é isso que o Criador quer. O Criador quer que o nome de Yahushua HaMashiach seja famoso por toda a terra e que o seu povo se espalhe pela terra e que espalhe a semente. A semente de Zerá. Zerá, que no hebraico é a semente de Elohim. Lembra que o Messias disse, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, gerará muito fruto. Jezreel espalhará a semente. Nós vamos ler agora no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 9, na parte B do versículo. O Senhor diz assim para o profeta Jeremias: porque eu sou Abba, o pai para a casa de Israel, e Efraim é o meu primogênito. Olha que palavra revelada que o Criador deu para o profeta Jeremias. O profeta Jeremias era um dos profetas que sabia que Israel e Judá eram as 2 casas e que Israel estava espalhado pelas nações. Mas que o Criador havia colocado Efraim como cabeça das 12 tribos de Israel e que o Criador iria novamente unificar as 12 tribos, as 2 casas, num só cabeça, que é o Messias, o Salvador, e que isso é para a glória futura. Depois que o Criador viesse em carne, ressuscitasse, cumprisse as 7 festas, cumprisse a lei e os profetas e nos levasse após a expiação para a festa dos tabernáculos, que é o que está faltando acontecer para nós. Amém, meus amados? Eu vou ler novamente. E eu sou Abba para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Jeremias, capítulo 31, versículo 9, parte B. E também eu quero ler aqui, ainda no capítulo 31, versículo 31, diz assim: dias virão, afirma Yahvé, quando estabelecerei uma nova aliança para a casa de Israel e para a casa de Judá. E aqui, quando você continua lendo, você vai ver que será uma aliança eterna, onde se unirão todos em um só líder, uma aliança eterna. Eu vou ler também mais uma passagem muito maravilhosa no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. A partir do versículo 16, o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele diz assim para o profeta Ezequiel: ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira, escreve sobre ela, ó propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros da casa de Israel. Em seguida, toma uma tabuinha e escreve nela, ó casa de Israel, representado pela tribo de Efraim, e incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Agora, ajunta uma tabuinha e a outra para que se unem e formam um só pedaço de madeira em tua mão. Quando seus compatriotas perguntarem, não nos explicarás o que tudo isso significa? Porque eles não sabem. Eu não te disse que o Eterno ocultou tudo isso para todo o povo de Israel, para todo o povo de Judá, para as outras 11 tribos? O Pai ocultou isso. Ocultou para guardar Efraim. Não te explicarás o que tudo isso significa? Tu lhe esclarecerás. Assim declara Yahvé, o eterno Deus: eis que tomarei a madeira de José, que representa a vara de liderança que esteve na mão de Efraim. Olha só, o Senhor mais uma vez confirmando a liderança de Efraim, pertencente às demais tribos de José e os israelitas, seus companheiros, e vou juntá-la à vara de Judá. Olha só que coisa tremenda. Assim farei delas um só pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão.
Que coisa profética, que coisa tremenda. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus que nunca falha. A palavra dele é uma melodia que não sai do ritmo. A palavra dele não tem contradição. É tremendo nosso Pai. Eu amo esse Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia também, ou você que está anotando para depois estudar minuciosamente, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 25. O apóstolo Paulo, ele consultava os profetas. O apóstolo Paulo, ele examinava minuciosamente as escrituras sagradas. Quando eu leio todas as epístolas e tudo que o apóstolo Paulo escreveu, toda vez que ele escreveu, está escrito, eu fico tão maravilhada, porque aí lá vem profecia dos profetas, grandes e pequenos. O apóstolo Paulo, ele tinha intimidade com os profetas. Olha, os profetas, eles nos revelam coisas tremendas, coisas escatológicas que se cumpriram, mas muitas ainda não se cumpriram. Amém, meus amados? Precisamos ler os profetas. Eles nos revelam coisas escatológicas do porvir, sabe, do milênio, sabe, coisas lindas. Então, olha só o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 9 de Romanos, versículo 25. Ele vai citar o que nós acabamos de ler no livro do profeta Oséias. Olha só, como diz o Senhor também em Oséias: chamarei meu povo, que não é meu povo, Lo-Ruhamá. E chamarei minha amada, que não é minha amada, Lo-Ruhami. E mais, versículo 26. Acontecerá que no mesmo lugar que foi declarado, vós não sois meu povo, Lo-Ruhamá, e serão chamados filhos do Deus vivo. Aleluia! Olha aí, ele acabando de confirmar que o Eterno disse. O Criador disse através do profeta Oséias, porque o apóstolo Paulo, ele consultava os profetas, ele conhecia as duas casas de Israel, e toda vez que o apóstolo Paulo falava das duas casas, ele falava dos gentios, ele falava de Judá. É tremendo isso. E vamos ler aqui Romanos 11, 25, o apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Aleluia! Até que chegue a plenitude dos gentios. Lembra que Jacó disse exatamente isso para José lá no capítulo 48 do livro de Gênesis? Efraim será a plenitude dos gentios. Olha só o apóstolo Paulo confirmando isso aqui. E você vai ver, meus amados, quando você lê o livro de Efésios, capítulo 2 ali, os outros capítulos também, ele falando das duas casas. O livro de Tiago, no versículo 1 do capítulo 1, ele já começa falando que ele está orando pela casa de Israel espalhada pelas nações e também pela casa de Judá. Sabe? Isso quebra todas essas confusões, todas essas heresias que eles pregam aí, que o profeta Daniel estava orando só pelo seu povo, o povo de Daniel, porque o profeta Daniel já começa orando pela casa de Israel espalhada pelas nações e pela casa de Judá cativa em Babilônia. Então você já vai começar a ter uma intimidade com as escrituras sagradas diferente. Você vai começar a entender, porque antes, meus amados, de eu conhecer as duas casas de Israel, eu não entendia. Toda vez que falava da casa de Efraim e da casa de Judá, ou casa de Israel e casa de Judá, eu ficava meio voando sem entender. E eu parti daquele princípio ali da hermenêutica, ele ficava, a Bíblia responde a própria Bíblia, né? Eu ficava ali desse princípio. E eu quero encerrar esse estudo aqui em Isaías, capítulo 11, versículo 13. Diz assim, a palavra, e diz assim: então cessará o ciúme de Efraim, os adversários de Judá serão exterminados, e Efraim não tornará a ter inveja de Judá, e Judá não voltará a hostilizar Efraim. Isaías 11, 13. Meus amados, o profeta Isaías também fala o tempo todo das duas casas. E olha só que palavra revelada. Não é? Nós não vemos isso o tempo todo, até os dias de hoje. Os gentios com ciúme dos judeus
e os judeus hostilizando os gentios, um achando que é melhor do que o outro. Não é verdade isso aí? Judeus achando que são o povo de Deus, gentios achando que vão subir antes de judeus, que Jesus, o cristianismo, ele escolheu os gentios. Mas, na verdade, grande será o dia de Jezreel, que Deus semeia, pois o Criador unirá os dois em uma só madeira, a madeira de José, que tipifica o Cristo, que tipifica o Messias, o Salvador. Essa é a obra redentora da cruz, que iguala todos, que nivela todos, meus amados. Amém, meus queridos? Isso não é uma doutrina, não é uma vertente teológica. Essa é a sã doutrina. Essa é a palavra do Altíssimo, que o apóstolo Paulo pregava. A sã doutrina. Que o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 16, disse: tem algumas coisas difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, que os ignorantes e fracos, eles têm dificuldade de entender, e eles torcem as cartas do apóstolo Paulo e pregam tantas coisas erradas e trazem sobre ti repentina destruição, assim como em outras partes das Escrituras Sagradas. 2 Pedro 3,16. Amém, meus amados? Mas hoje veio luz sobre cada um de nós, veio luz sobre você que suportou me ouvir até agora. Que o Pai, o eterno Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há, Yahweh é o seu nome, que abençoe a todos vocês. Igreja do amado, poderoso Yahvé, espalhada sobre a face da terra. Amém, meus irmãos? Um beijo.